Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor doutor José Maurício Conrado Moreira da Silva, que é coordenador da área de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O professor hoje vai falar sobre a questão da formação do publicitário. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço de antemão o convite. É sempre bacana conseguir um espaço para conversar sobre algumas questões da contemporaneidade. Professor, como é que o senhor vê, já que nós estamos falando de contemporaneidade, como é que o senhor vê o que é o publicitário hoje? Isso é uma questão importante, é uma questão que a gente, de certa forma, tem levado para a sala de aula. E eu vou falar sobre duas perspectivas, né? Hoje eu sou coordenador de um curso do qual eu fui aluno. Eu fui aluno desse curso nos anos 90. Então, nos anos 90 a gente tinha uma determinada preocupação. Então, o publicitário era muito mais um vendedor que entendia de algumas questões culturais, algumas questões da comunicação, mas era basicamente essa ideia. Hoje, e é claro que naquela época a gente também tinha a ideia de que o publicitário tem que ser um estrategista, mas hoje mais do que nunca o publicitário tem que ser alguém que entenda de linguagens, consiga navegar pelo conceito de cultura. Ele combina um pouco, ele é uma mistura de antropólogo, ele tem algumas reflexões filosóficas juntos, ele tem que pensar em questões éticas, isso é fundamental, claro. E tudo isso atravessado por um certo domínio, uma certa compreensão de linguagens diversas, porque a gente está pensando muito em redes hoje, né? A gente fala muito em redes sociais, então você tem, por exemplo, o Facebook como uma questão relacionada a isso, o Twitter, mas quando a gente pensa em rede, eu acho que a gente precisa ir além. É uma rede de conhecimentos, é uma rede de saberes. Então, o publicitário, basicamente, ele tem que ser um estrategista e ele tem que abandonar essa visão tecnicista. Talvez essa visão tenha sido muito predominante durante um tempo, essa visão de que eu tinha técnicas relacionadas a como eu consigo vender, técnicas relacionadas a como eu entendo o mercado. Então, eu sempre costumo dizer, o Philip Kotler, que é um dos grandes autores da área, é uma pessoa importante até hoje. Mas, de certa forma, a gente precisa conectar o pensamento dele e as ideias dele a outras coisas que emergiram. Acho que tem discussões muito importantes sobre o que é cultura híbrida hoje, tem discussões importantes sobre como é que a filosofia tem, inclusive, discutido a própria área da comunicação. Se o publicitário não conseguir conectar isso, só o Kotler já não resolve mais. Então, professor, mas como sair dessa visão tecnicista para uma visão, digamos assim, mais ampla, no sentido de, como o senhor apontou, de ter uma consciência a respeito de linguagem, né? Linguagem talvez compreendida como formas de expressão. Como sair disso? Essa não é uma tarefa das mais fáceis. Talvez hoje a gente tenha uma grande oferta de receitas, né? Múltiplas, então você encontra, por exemplo, no próprio mundo midiático, a televisão, a internet, mostrando uma série de receitas, como fazer tal coisa, como obter sucesso, tal. E essa é uma cilada. Sempre foi, mas hoje mais do que nunca, essa oferta é muito grande. O primeiro passo, estou pensando no aluno, estou pensando ele, na sala de aula. Primeiro que talvez o papel do professor seja tentar dialogar um pouco, professor da área de publicidade, sempre dialogar com o aluno para que mostre para o aluno que essa visão das receitas, daquilo que está parecendo que está pronto, isso é uma cilada. Está simplesmente dado, né? Dado, isso é uma cilada. O que precisa ser feito é sempre um estímulo, tanto externo, né? Estou pensando na sala de aula, o professor conversando com o aluno, mas o aluno também tem que ter essa consciência constante. Ele precisa começar a se cobrar. Ele precisa começar a duvidar um pouco das coisas. Eu acho que esse é um caminho para ele desenvolver essa visão crítica e começar a ampliar cada vez mais a rede, né? Então, é sempre um trabalho conjunto, isso é sempre um trabalho coletivo. Essa talvez seja uma proposta. Mas nesse aspecto eu estava pensando, Maurício, no background que o aluno traz, né? Você estava falando a respeito dele poder fazer essas redes de pensamento, digamos assim, mas muitas das vezes
o background dele cultural acaba sendo muito parco, né? Muito pobre. Então, como que a universidade, ou no caso, como que o curso de publicidade pode possibilitar, dar abertura para que o aluno ele possa ir adquirindo, por assim dizer, essa visão aberta, né, em termos aberto e crítico em relação à cultura, por exemplo? Essa é uma questão interessantíssima. O aluno ele tem acesso hoje à internet, à televisão, a esse universo midiático. E hoje esse universo midiático, ele sempre foi, mas hoje mais do que nunca ele tem uma força de formação que é muito grande, né? É muito difícil para a universidade, por exemplo, talvez a palavra não seja essa, mas na falta de uma palavra mais adequada, vou usar, para a universidade lutar contra isso. Na verdade, claro, não é a questão de lutar. claro. Talvez o que a universidade precise é estabelecer um tipo de diálogo com esse universo. Então, o aluno ele chega com esse repertório oriundo do universo midiático, que muitas vezes é um repertório, na maioria das vezes, é um repertório achatado, flat, né? E aí você dizer para o aluno que ele precisa conhecer um pouco, por exemplo, da história do cinema, sem entender a linguagem dos clássicos do cinema, dificilmente ele vai entender o que está sendo produzido hoje. E é difícil você convencer, muitas vezes, o aluno. Talvez aí seja a questão importante. A universidade precisa, com todo o cuidado do mundo, adotar um pouco a própria linguagem desse universo midiático como estratégia, né? Então, não é transformar a sala de aula num espetáculo, mas usar uma linguagem um pouco mais sedutora para conseguir fazer com que esse aluno perceba. O cinema clássico é importante, então é eu mostrar o cinema clássico, ou mesmo a literatura, mostrar para ver, existe uma rede aí que pode ser interessante para você. Existem conexões. Existem conexões, e aí talvez seja no jeito de falar isso, o jeito que o professor ou a própria universidade, como é que ela consegue seduzir o aluno e trazê-lo um pouco para esse universo. Então, nesse aspecto, me parece que também há uma necessidade de fazer um trabalho por parte do educador, né? Ou seja, do professor que vai fazer esse trabalho de formação, não? Fundamental, porque é uma rede também. A gente também está falando de uma rede. A gente está falando do aluno que tem uma rede de conhecimentos e ele tem uma rede de pessoas ali, né? Você tem o professor, a coordenação, a equipe toda. E o professor entra nesse processo com uma mediação importante. Ele digamos assim, a mediação afetiva em relação aos universos do conhecimento é o professor que tem esse papel. E como mediador afetivo, ele tem uma importância e uma responsabilidade muito grande, porque na mão do professor está como eu vou dizer para o aluno que é importante tal conteúdo. Dependendo da forma, isso pode ser um desastre. Pode ser um desastre. Isso pode ser completamente desastroso e traumático. Ainda mais hoje, que como eu disse, a universidade está competindo com um mundo muito divertido lá fora. Um mundo cheio de entretenimento, a internet. Mesmo dentro da sala de aula, esse mundo entrou, porque o aluno ele acessa o próprio smartphone dele durante uma aula e ele consegue acessar conteúdos enquanto a aula está acontecendo e tal. Como é que a gente lida com essa realidade? O professor precisa ser competitivo nesse sentido. Ele tem que achar uma linguagem adequada. Eu gostei desse termo afetivo, né? Afetivo. Ele tem determinados afetos. Lógico, quando nós estamos falando da questão de afeto, não é uma questão meramente simplória, mas de poder ter afeto mesmo, de ter relação, de ter uma relação com o aluno, né? Eu acho que o termo é esse mesmo. O professor é um mediador afetivo. Está na mão dele trabalhar com esses afetos. Como é que ele consegue fazer com que esse conhecimento, esse background que ele tem e que ele sabe que é importante, possa tocar no aluno? Como é que o aluno consiga incorporar aquilo, né? Então, eu acho que esse é o ponto. O professor também tem que ter consciência disso no processo. A gente não pode mais adotar aquela visão, é uma visão que por muito tempo foi predominante, de que o professor era o dono do conhecimento. O conhecimento está sendo construído o tempo todo e o professor também precisa se reconstruir. É um processo, né? Muitas vezes ele se reconstrói junto com o próprio aluno, né? Sem que ele perca, claro, uma certa autoridade. Professor, eu queria falar a respeito já que nós estamos falando dessa questão da relação ensino-aprendizado na área de publicidade,
e da formação do aluno, então nós também temos que falar da formação do professor dentro desse contexto do curso da área de publicidade e propaganda. Mas para isso é necessário um projeto pedagógico. E aí eu acho que o senhor deve ter um projeto pedagógico. Eu queria que o senhor tocasse nesse assunto, mas no nosso próximo bloco. E você continue com a gente aqui no Café Pensamento. Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que ela fica, a adaptação para cinema, muito distante do resultado do romance. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte.
um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje aqui com a presença do professor José Maurício Conrado Moreira da Silva, que é o coordenador do curso de Propaganda e Publicidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando da necessidade da formação do publicitário ou daquele que está vinculado à propaganda, né? O profissional de propaganda. Para isso, nós estamos falando dos afetos, né? Da necessidade do professor ter esse afeto em relação à formação, no processo de ensino-aprendizado, ter o afeto aí como um dos pontos nevrálgicos para a formação, para ver o processo de formação. Mas para isso, nós estamos falando a respeito também de um projeto pedagógico, né? E como é que o senhor vê esse projeto pedagógico? O que eu sei que você tem, né? Como é que é isso? Sim, a gente, na verdade, o curso, né, isso é uma questão legal do ponto de vista da educação. Qualquer curso precisa de um projeto pedagógico. O nosso passou por uma reformulação recente, justamente por conta dessa tentativa de entender e melhorar o diálogo entre a universidade e o corpo discente e os alunos. Então, nós acabamos de reformar, então a gente está com um projeto, acabou de emergir um projeto novo, com muitos pontos que justamente buscam tentar entender, né? Então, nesse projeto a gente fala do conceito do curso. Esse projeto ele tem 3 eixos temáticos, então ele tem um eixo voltado para linguagens, um eixo voltado para planejamento, que é uma área fundamental dentro da publicidade e propaganda, e um eixo voltado para a cultura. Então, a nossa ideia dentro desse projeto é que esses 3 eixos consigam dialogar entre si. E para isso, por exemplo, a gente acabou pensando, a gente tem disciplinas novas no curso. A gente tem uma disciplina que está sendo um xodó para a gente, chamada Questões Filosóficas e Sociais Contemporâneas. Justamente para a gente tentar promover um diálogo entre a filosofia e o que está acontecendo hoje. Como é que os pensadores todos, o que eles têm para dizer para a gente? A gente trouxe, por exemplo, coisas como história da arte contemporânea. Legal. A gente criou disciplinas, por exemplo, como estéticas e linguagens midiáticas. Bonito, hein? Porque esse foi um nome, esse foi um dos grandes xodós nossos. Porque o aluno hoje, ele vivencia essa estética nas redes, mas ele não tem consciência do processo. Claro. Então cabe a gente, já que a gente está falando de um curso de publicidade e propaganda, trazer justamente a consciência de que ele está manuseando, operando uma linguagem midiática que tem um fenômeno estético envolvido. Então ele precisa entender ele precisa entender essa questão. Dentro dessa questão, desse projeto, a gente também está pensando como é que o professor, que é um dos pontos principais dessa rede, né, essa rede, como eu estava dizendo no bloco anterior, que é formada pelos alunos, pela equipe toda, a universidade, a sociedade, é uma rede muito ampla, e a gente tem um recorte aqui específico, né, dessa rede justamente para tentar dar conta desse diálogo com o aluno. O professor é um ponto fundamental desse processo. Eu imaginei algumas estratégias, eu estou na coordenação há aproximadamente 2 meses. Então, dentro dessas estratégias, eu acho muito importante que o professor também dialogue com aquilo que está acontecendo lá fora. Isso é fundamental. Ele tem que dialogar com o que está acontecendo no mercado, mas o mercado não pode ser o único guia, que é perigoso. O mercado é também um ponto da rede. Então, esse professor tem que dialogar com o que está acontecendo no mercado, ele tem que dialogar, por exemplo, com pensadores atuais, o que esses pensadores contemporâneos, o que eles estão falando, principalmente sobre a área da comunicação e com as áreas adjacentes, como é que a gente pode pensar isso. E aí eu pensei um projeto, né? É um projeto chamado O Olhar do Estrangeiro, que na verdade... Olhar do Estrangeiro. Do Estrangeiro. Por quê? A verdade é convidar professores, inclusive você é um dos ilustres convidados. Obrigado, né? Obrigado. A ideia é que eu traga justamente professores e pensadores e pesquisadores
que não necessariamente estejam envolvidos com o curso atualmente, para que a gente consiga olhar o próprio projeto pedagógico, tanto dentro dos eixos, como eu tinha dito anteriormente, o eixo de linguagens, o de planejamento de cultura, e ao mesmo tempo, e mesmo coisas bem específicas dentro desses eixos. Então, eu estou montando uma rede de convidados que eu metaforicamente apelidei. Como a gente tem cafés filosóficos, hoje é uma coisa, né? Eu falei, vamos fazer cafés publicitários para a gente poder debater o que é o projeto pedagógico. E o mais importante, justamente, é alguém de fora, alguém que está de fora desse processo, olhando, ajudando a gente a entender melhor o que a gente está fazendo. Então, a gente tem uma série de cafés, né? De cafés publicitários, que são esses debates, são esses bate-papos. A gente tem, por exemplo, convidados, como eu mencionei, você mesmo é um dos convidados, a gente tem a professora Lúcia Santaella, a professora Clotilde Pérez, dentre outros. E a gente também fez um contato com a APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda, para que pessoas do mercado também venham para conversar com a gente. Como é que a gente consegue entender o papel do mercado dentro desse processo? Porque, como eu estava dizendo, é uma rede ampla. A gente não quer ter só um guia, não é só o mercado que vai ser o guia. É o mercado, é o mundo acadêmico, como é que a gente vai conectando esses setores todos? Nesse aspecto, me parece, professor, que a ideia também é que o aluno, o egresso daqui, ele tenha uma consciência justamente da nossa era contemporânea, né? E nesse aspecto também o professor precisa saber qual é o significado do contemporâneo. Ponto crucial, o professor também tem que entender o que está acontecendo hoje. O que é essa lógica das redes que parece imperar hoje, dessas redes de saberes, de conhecimento? Então, já que o professor é um mediador afetivo, como a gente estava dizendo no bloco anterior, ele tem esse papel importante de criar esse afeto, e ele precisa também considerar, se conscientizar desses processos. Então, aí eu estou falando como gestor, né? Aí eu como coordenador, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falei, bom, eu acho que dialogar é sempre bacana, conversar é sempre legal, então que tal propor, pensei comigo, que tal propor uma série de diálogos e debates justamente para a gente pensar o papel do professor dentro desse processo, né? Pensar junto, pensar dentro desse processo. E, fundamentalmente, vamos ver alguém de fora, alguém que não esteja, entre aspas, contaminado com os nossos vícios. Porque, às vezes a gente está tão envolvido que a gente não consegue se auto-enxergar. Né? Exatamente. Tem que vir alguém de então, fora, de repente, alguém de fora consegue, esse ponto aqui talvez não seja tão interessante e tal. Então, essa é a ideia, esse é o processo. E que eu acho interessante também nesse aspecto né, que você está trazendo, é a própria universidade se pensar, né? Eu acho que tem um ponto aí da universidade, que nós também temos uma tendência na universidade ficarmos num ensimesmamento, por assim dizer, e esquecemos o que está, ficamos encastelados. E aí acho que o que você está trazendo precisamos nos repensar a nossa prática e repensar a própria universidade. Criar algumas pontes, recriar algumas pontes. Tem pontes que já foram criadas lá atrás, de repente a gente esqueceu. O que a gente pode fazer para reconstruir isso e atravessar de novo? Isso é fundamental. A universidade hoje, sem esse papel, ela não é universidade. Sem o papel de se pensar constantemente, ela não pode nem ajudar. Que é uma das tarefas, que na verdade seria a pesquisa, né? É a pesquisa, exato. Porque se a universidade não fizer esse papel, ela não pode nem ajudar a sociedade. Claro. Eu acho que a grande contribuição, o grande papel da universidade é justamente ajudar a sociedade, né? Então, se ela não conseguir se pensar, ela também não consegue efetivar esse processo. E claro, né, é um diferencial nosso aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Exato. De estar realmente se repensando. Constantemente. É uma universidade, uma das universidades mais antigas e tradicionais e que não foge à discussão com o contemporâneo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que, inclusive, a abertura que eu estou tendo para esse projeto, Olhar do Estrangeiro, é uma coisa fantástica. Eu consigo, por exemplo, aqui ficar à vontade para criar esse debate, para promover, vamos vivenciar essas redes aí, né? Essas redes de saberes, isso é fundamental. Legal. Professor, muito obrigado pela sua participação, né? Imagina, eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma honra, um prazer poder dialogar. E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.
Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo? Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios! A estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo na verdade foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro. Olha, um livro que eu li recentemente, achei muito legal. Chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão. Todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta. Será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo.